Falando aí dos trabalhos desenvolvidos pela Embrapa, né? Agora é uma plataforma que organiza os dados sobre a logística agropecuária no país. E aí, sobre os benefícios desse sistema, nós vamos conversar então com André Farias. Ele é analista da Embrapa Territorial, já está aqui com a gente. Bom dia, André, tudo bem? Bem-vindo, André. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Carolina. Uma satisfação conversar com vocês do AgroMais. Opa, toda nossa. Obrigado, viu, pela tua disponibilidade de conversar com a gente. Então, André, me fale, é uma nova versão de uma plataforma que já existia? Faz a gente entender primeiro. Exatamente, Sebastião. Nós tivemos a felicidade, no final do ano passado, de lançar a segunda versão da plataforma Macrologística Agropecuária Brasileira. A primeira versão ela foi lançada em 2018, e agora, no final do ano passado, nós lançamos a segunda versão com a incorporação de novos conteúdos que são importantes para nós pensarmos e planejarmos e tomarmos decisões sobre a logística, principalmente dos produtos agropecuários de exportação do país. Zé, fala para a gente então qual que é o principal, objetivo dessa ferramenta e para quem ela foi pensada, Qual tipo de conteúdo, de dados essa plataforma disponibiliza e como que eles são coletados também? Então, essa plataforma ela surge da constatação de que o Brasil ele é muito competitivo da porteira para dentro, então nós conseguimos produzir com alta eficiência, com altas produtividades, com os menores custos de produção, o que nos coloca em posições de liderança no mercado mundial, mas que nós temos ainda muito a fazer em termos de escoamento dessa produção, de chegar essa produção até os portos e até os países de destino. Então, essa plataforma ela surge diante dessa demanda, dessa necessidade de planejarmos e de pensarmos quais são as obras prioritárias que o Brasil deve fazer ao longo dos próximos anos para aumentar a nossa competitividade, para aumentar a nossa qualidade de escoamento da produção de grãos que acontece em diversas regiões do país. Então, nessa plataforma, nós identificamos onde estão as principais regiões produtoras dos principais produtos de exportação, nós olhamos para a exportação, quais são as principais regiões de exportação, quais são os principais portos marítimos que realizam essa exportação, onde que estão as nossas estruturas de armazenamento e beneficiamento que são tão importantes para a questão da logística e para a competitividade do produtor rural, e também pensamos na logística de nutrientes. Qual que é a demanda hoje de nutrientes NPK em cada uma das regiões e quais são as ofertas de nutrientes disponíveis que nós temos no território nacional? André, esse trabalho, então, no final das contas, eu imagino seja também a intenção, pode gerar novas políticas públicas, inclusive, que é um trabalho, uma missão que a Embrapa já desenvolve, não é? Perfeito, Sebastião. A ideia é essa geração de novas políticas, é subsidiar esse processo de geração e planejamento de novas políticas públicas. Só para você ter uma ideia, quando a gente fez a primeira versão da plataforma, a intenção, um dos grandes objetivos, era equilibrar o escoamento da produção agropecuária, aumentando a participação dos portos do Arco Norte. Então, são aqueles portos principalmente localizados na região norte e nordeste, o Porto de Itaqui, em São Luís, o Porto de Barcarena, no Pará, Porto de Manaus, Porto de Salvador. Naquele momento, o Brasil exportava apenas 10% por esses portos e 90% pelo Porto de Santos e Paranaguá. Hoje, nós temos, segundo os dados da plataforma, aproximadamente 40% da exportação de soja já acontece pelos portos do Arco Norte. Então, isso é muito importante, porque equilibra o escoamento da produção agropecuária no Brasil, diminui a necessidade e os gargalos que acontecem nos pontos onde nós já temos uma grande concentração e contribui para visualizar, para que o mercado consiga visualizar oportunidades de investimento. Então, é uma sinergia entre as políticas públicas e as oportunidades de investimento privado em prol, digamos, da competitividade do nosso agro. E como que o sistema trata as diferenças logísticas entre as diversas regiões do Brasil? Então, o sistema ele detalha essas diferenças logísticas porque isso é fundamental de ser considerado nas diferentes políticas públicas. Então, por exemplo, na região norte, as questões relacionadas às hidrovias é de fundamental importância, pensar em quais são as rotas em termos de hidrovias, onde estão as possibilidades de expansão das hidrovias, enquanto que
na região, por exemplo, sudeste, onde as escolhas logísticas já estão mais consolidadas, principalmente Porto de Santos e Paranaguá, os objetivos são diferentes, né? Nós buscamos aí aumentar a eficiência desses sistemas logísticos que já existem. Como que a gente escoa com melhor eficiência no Porto de Santos? Como a gente estabelece rotas de ferrovias, de rodovias que são mais eficazes para escoamento da produção de grãos em direção ao Porto de Paranaguá. Então, cada região tem uma demanda específica, tem uma configuração específica, e essa configuração é tratada e representada na nossa plataforma. Então, o usuário, né, de uma forma gratuita, consegue visualizar essa riqueza e essa diversidade de informações, olhar para esses diferentes cenários e tomar as suas decisões de uma maneira mais efetiva. E para além das regiões, André, que culturas, que atividades estão no radar da plataforma? Então, Sebastião, nós trabalhamos com os 10 principais produtos da pauta exportadora agropecuária brasileira. Quais são eles? Nós temos as 3 principais culturas temporárias: soja, milho, algodão. Nós temos a cana-de-açúcar, uma cultura semi-permanente que também tem uma dinâmica de exportação bastante representativa. Nós temos as 3 cadeias de pecuária, a suinocultura, a avicultura e a bovinocultura. Nós temos as 2 principais cadeias de lavouras permanentes, a laranja, principalmente, que é exportada em forma de suco de laranja, e o café. E nós temos a madeira para papel e celulose, que é muito importante para algumas regiões do país e que também tem uma significância elevada na pauta exportadora. Então, são esses 10 produtos, que representam os 10 principais produtos de exportação, que estão detalhados e representados na nossa plataforma da Embrapa. André, e tem planos de expansão ou novos recursos previstos para o futuro da plataforma? Sem dúvida, Carolina. Essa é um dos grandes objetivos. Então, nós fizemos o lançamento da segunda versão. Estamos exatamente no momento de divulgar essa plataforma, né, de acesso gratuito. E na medida em que existe essa divulgação, nós precisamos atender às novas demandas que surgem em relação às questões logísticas do Brasil. Então, a nossa intenção, né, nós já recebemos essas informações, já estamos trabalhando na incorporação de novos conteúdos. Por exemplo, temos uma seção que é destinada à armazenagem. Então, nós detalhamos onde que está a capacidade estática de armazenagem no Brasil, né, nos seus diferentes tipos de armazém, de silos, de graneleiros, armazéns convencionais. Isso tudo está detalhado para cada microrregião do país. Então, agora nós estamos trabalhando em associar essa capacidade que nós temos de armazenagem com a produção efetiva, né, dessas culturas que podem ser armazenadas, mostrando onde nós temos superávit, onde nós temos déficit, onde nós temos oportunidade de investimento, onde estão os gargalos. Então, essa já é uma inovação que estamos trabalhando para as próximas versões da plataforma, que será continuamente sendo aprimorada para atender esses desafios da logística do agro brasileiro. Pois é, me diga aí, André, nesse sentido, como a Embrapa alimenta essa plataforma? Ou seja, como que o produtor rural, ou as indústrias, as empresas podem contribuir também para essas informações? Como é que se dá isso na prática? Essa plataforma, Sebastião, ela é construída basicamente com dados públicos e oficiais. Então, nós fazemos uso de bases oficiais, por exemplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do MDIC, para os dados de exportação, mas nós também fazemos uso de dados, né, que são organizados pelas próprias cadeias produtivas. Então, na nossa plataforma, nós temos uma informação de detalhamento das fábricas e das indústrias de etanol de milho, que foi repassado pela própria Associação de Etanol de Milho. Temos informações relacionadas a processamento de soja, que é da própria cadeia produtiva. Então, assim, conforme as cadeias produtivas se organizam, elas podem nos fornecer essas informações, nós podemos trabalhar isso de forma desagregada, pensando no planejamento nacional. Então, as cadeias, o mercado privado, as empresas podem contribuir ativamente com esse processo e, fazendo isso, eu tenho certeza que a gente vai ter ganhos muito importantes coletivos de qualidade da nossa plataforma e qualidade das informações que nós temos para tomar as nossas decisões. Ótimo, e a gente está aqui também, André, para contribuir na divulgação disso. Então vamos voltar a conversar muito sobre isso ainda no período, para trazer os resultados também. Por hoje, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui no Agromanhã. André Farias, que é analista da Embrapa Territorial, falando com a gente hoje aqui, trazendo muita informação importante sobre um trabalho desenvolvido pela Embrapa. Obrigado, André, um abraço, até mais, bom fim de semana. Muito obrigado, bom dia, até a próxima.
Obrigada pra gente.